Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já se inscreveram no meu canal Química com Cássia? Ainda não? Pois se inscreve agora, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, muito importante para que eu possa melhorar cada vez mais os nossos vídeos. E hoje a dica será em redação, isso mesmo. Vamos continuar na área das linguagens com a professora Joyce Irion, nada mais como uma pessoa competente para falar sobre este assunto. Muito obrigada, professora Joyce, por participar. Seja bem-vinda ao meu canal Química com Cássia. E agora somos todos ouvidos. É com você, prof. Olá, eu sou a professora Joyce Irion. Estou aqui para falar com vocês sobre redação do Enem. Obrigada pelo convite, a prof. Cássia, do canal Química com Cássia. Quando se fala em uma redação para Enem ou para concurso, se tem uma redação dissertativa argumentativa. O que é isso? Dissertar, falar sobre um determinado assunto. Argumentativa, ter argumentos para defender o seu ponto de vista relacionado a este assunto. Então, sempre se tem dois textos base que vão situar o aluno, o leitor, em relação ao tema que vai ser abordado naquela redação. Sempre o tema das redações do Enem, eles são escolhidos nos 5 primeiros meses de cada ano e são temas pertinentes à sociedade. Então, são coisas que estão acontecendo na sociedade e que têm uma relevância muito grande. Então, estes temas saem sempre nos 5 primeiros meses, é escolhido o tema para a redação do Enem do próximo ano. Quando se fala, então, dessa redação dissertativa argumentativa, é muito importante que se tenha uma bagagem de conhecimento muito grande em relação aos textos que saem na mídia, as notícias, para que a gente possa estar situado e poder defender os nossos pontos de vista dentro de cada assunto. Então, é muito importante que se tenha um acompanhamento das notícias e da mídia sempre nos primeiros meses e que a gente procure se manter informado sobre aqueles assuntos que realmente são pertinentes à sociedade. E quando se fala de uma estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, nós temos alguns passos a seguir. Iniciando por uma introdução. A introdução é aquele primeiro parágrafo que vai nos situar, vai situar o leitor sobre o assunto que será desenvolvido no decorrer daquele texto. Então, nós temos ali na média de 4, 5 linhas que vão situar o leitor sobre o tema que será abordado. Logo depois, nós temos os parágrafos de desenvolvimento. Estes parágrafos de desenvolvimento, no geral, são 3 que vão fechar mais ou menos de 15 a 20 linhas. Bem, por que a gente tem que cuidar dessa questão das linhas? Porque nós temos um limite de linhas para a produção do nosso texto, que é de 25 a 30 linhas. Então, um dos critérios de avaliação da redação do Enem é não passar o limite de linhas. Nós temos que ficar dentro daquele limite para que a nossa redação seja bem avaliada. E também não podemos escrever apenas 7 linhas. Isso zera uma redação. Eu não consigo desenvolver um assunto, um tema, em apenas um parágrafo ou 2 parágrafos, não tem como. Então, os parágrafos de desenvolvimento, eles vão fechar
esse número mais ou menos de linha, entre 15 e 20. E o que eu tenho que fazer aí? Nestes parágrafos, eu tenho que argumentar, colocar informações e fazer a minha defesa de tese dentro destes 3 parágrafos. Eu vou estar defendendo o meu ponto de vista nestes 3 parágrafos. E a gente só defende aquilo que a gente conhece, né? Então, para isso, nós precisamos ter informações. Nada melhor do que a gente se manter sempre muito bem informado com leitura. E aí nós chegamos, então, no parágrafo de conclusão, ou fechamento. O que é esse parágrafo? Este parágrafo também será na média de 5, 6, 7 linhas, né, fechando o limite ali das 30 linhas, em que eu vou buscar ou dar uma ideia para a resolução daquele problema que foi abordado no decorrer da minha produção textual. Vocês viram que eu não falei sobre o título lá no início. Bem, por que não foi falado no título no início? Porque o título, a gente precisa ler a nossa produção, nosso rascunho, porque sempre o certo é fazer um rascunho. Então, se faz o rascunho, se faz a leitura daquilo que nós produzimos, acrescentamos algumas ideias ou tiramos algumas ideias, sempre prestando atenção aos conectivos em cada parágrafo. O que é um conectivo? Um conectivo é aquele termo que faz uma ligação entre um parágrafo e outro. Então, por exemplo, então, porém, todavia, contudo, né? São as conjunções que vão fazer uma ligação entre um parágrafo e outro, dando a sequência ao nosso texto. E aí, então, esse título, eu vou ler a minha produção textual e aí sim eu vou fazer o título relacionado àquilo que eu abordei. Qual é o perigo de se produzir um título antes de se escrever a redação? Que ao final dessa minha produção textual, eu não tenha um título condizente com aquilo que eu escrevi. Então, nós necessitamos que esse título seja feito depois e depois de uma leitura. Quando nós falamos em coesão e coerência, né, é essa linha que nós seguimos para que o nosso texto tenha uma sequência lógica, para que o leitor consiga compreendê-lo. E a coesão, né, faz esse trabalho. E a coerência, eu tenho que me utilizar sempre de uma terceira pessoa. Quando nós falamos em uma dissertação, eu vou utilizar sempre a terceira pessoa, que é impessoal, né? Ou seja, ele, ela, você. Eu vou me utilizar dessa terceira pessoa e os verbos têm que estar na terceira pessoa. Então, eu tenho uma sequência para seguir. Coisas que são, assim, muito avaliadas, né? A ideia principal, ela tem que estar bem clara. Qual é a minha ideia principal? Que é meu ponto de defesa de tese. Eu tenho que ter os argumentos para defender essa tese, eu tenho que fazer esse rascunho, eu tenho que cuidar muito da questão de não fugir do tema. A fuga do tema, ela zera uma redação. Então, não adianta eu ter lá uma redação, os textos bases que falam da violência contra a mulher, e eu escrever sobre a informática. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Então, eu tenho que cuidar muito essa questão de não fugir do tema, porque isso é um dos itens que zera uma redação. Erros ortográficos. Quanto mais palavras
rebuscadas de uma linguagem culta você utilizar, mais a sua redação terá valor. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter uma gama de vocabulário. Senão fica complicado. Então, não se utilize de uma palavra que você não conhece o significado dela. Prefira, então, usar uma outra mais simples no lugar. Claro que uma palavra mais rebuscada, ela vai agregar valor à sua produção textual. Cuide para não cometer erros ortográficos, que todos eles são descontados. Linguagem informal. Não se utiliza linguagem informal numa produção de redação para Enem. Então, não se pode se utilizar de gírias, né, de uma linguagem em segunda pessoa, em primeira pessoa, ela se torna uma linguagem informal. Então, isso também tira valor da sua produção textual. Frases ambíguas. O que é uma frase ambígua? Uma frase com duplo significado. É outra coisa que se tem que cuidar muito, para que a gente não tenha frases com dupla significação, o que pode levar o leitor a um não entendimento, uma não compreensão daquilo que você quis abordar naquele parágrafo. Tipo textual diferente, então. O que é um tipo textual diferente? Se eu estou pedindo uma dissertação argumentativa, porque eu também tenho dissertação expositiva, mas ela não é pedida nos textos de Enem, vestibular de Enem, redação de Enem, não pede dissertação expositiva, porque o expositiva tu só vai expor os dados, e na argumentativa tu terá que colocar o teu ponto de vista, os teus argumentos para defender aquela tese. Então, sempre eu vou ter uma dissertação argumentativa. Não adianta eu chegar lá e eu escrever uma redação, eu escrever um poema, eu escrever uma narração. Eu tenho que estar dentro da tipologia textual exigida naquele concurso. Não esquecer nunca, nunca da conclusão e do título. O título, ele vale muitos pontos. Então, se a gente esquece do título, se esquece de uma boa parte da nossa produção textual. Revisar sempre o que foi escrito. Muito cuidado ao passar a limpo a sua redação. Faça o rascunho com calma. Procure produzir a sua redação do Enem no início da prova. Não deixe para o final, porque muitas vezes falta tempo, você já está cansado por ter resolvido as outras questões e acaba não tendo ideias para completar o seu texto, ou acaba não sobrando tempo para fazer uma revisão do seu texto. E essa revisão, ela é muito importante, porque você vai revisar enquanto ela estiver no rascunho. E depois você vai passá-la a limpo a caneta com letra legível. A redação, ela não é nenhum monstro. É apenas uma questão de atenção, concentração e você colocar a sua bagagem de leitura e de conhecimento através dos seus argumentos. Eu espero ter ajudado e até mais. Obrigada, Cássia. Obrigada, professora Joyce, pela tua participação, pelos teus esclarecimentos sobre esse tema muito, muito, muito importante, né? Que é a redação, estruturas. Então, pessoal, como eu já falei no início do vídeo, já se inscreveu? Ainda não? Te inscreve aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Beijos e até a próxima!